Irmãos, nós vamos falar hoje sobre a carta de Apocalipse, a carta à igreja de Filadélfia. Então abra sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Capítulo 3 de Apocalipse é a sexta igreja, sexta carta que nós vamos estar compartilhando, e trata sobre a igreja de Filadélfia. Essa igreja, ela tem uma característica especial e ela tem retrata muito a relevância, preeminência da igreja do arrebatamento, a igreja que Jesus espera que nos tempos agora, recentes, os tempos que virão até arrebatamento, a igreja seja posicionada como igreja de Filadélfia. Tá? Dois padrões, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, que a pastora Lívia vai estar pregando no final. São os dois aspectos da igreja do fim dos tempos. Filadélfia e Laodiceia, que é o contrário da Filadélfia. Vocês vão estar depois, recebendo a administração. Em relação a Filadélfia, a característica principal é perseverança, fé, fidelidade e porta aberta do Evangelho. Então lá atrás, bem muitos anos atrás, na igreja de Filadélfia começou a manifestação do avivamento para o evangelismo. Olha como é antigo, Então, ela foi fundada no ano 189, mais ou menos, antes de Cristo. Ok? E ela então já foi estabelecida nesse propósito. E Deus tem mantido esse propósito ao longo dos anos. E até hoje tem manifestação do remanescente de Deus com relação a essas características. Eu tenho certeza disso. Amém? Que Deus preserva a sua igreja. Deus preserva o propósito dele no sentido de igreja pura, sincera, humilde e que cumpre a palavra do Senhor. Amém? Então eu vou dar um aspecto aqui a respeito da geografia e o histórico, sobre a questão da igreja lá de Filadélfia. Ela faz parte de uma cidade chamada Lídia, E nessa cidade chamada Lídia também existia a igreja de Sardes, e de Tiatira. Tinha cidades de Sardes, de Tiatira e Filadélfia. E foi fundada por um rei chamado Eumenes II. Esse rei lá na época, nesse ano de 189 a.C., ele estava reinando e ele fundou essa igreja, entre aspas, os padrões dele lá, ok? Aliás, fundou a cidade, A igreja veio influenciada pelos helenistas, ok? Que depois que foi levantado os cristãos, que começou então a verdadeira igreja lá em Filadélfia, ok? Então esse rei Eumenes, ele deu esse nome a essa cidade porque o seu irmão chamado Átalo, o rei Átalo, ele era muito amoroso com ele, ele era bem próximo e muito amoroso com ele. Então ele resolveu colocar esse nome Filadélfia, ok? Porque no grego Philo significa amor, P-H-I, no grego é assim, bem esquisito. No grego, Philo é amor, ok? E Adelphos é irmão, então amor de irmão. Por isso que a igreja de Filadélfia significa amor fraternal, tá bom? O amor de Deus manifestado, tá ok? E é isso que a igreja neotestamentária da atual arrebatamento tem que estar manifestando isso. Tem que estar manifestando os padrões de Filadélfia. Amém? Que a igreja é padrão para arrebatamento. Amém? E aí então,
essa cidade de Lídia, ela era posicionada no local que tinha muito movimentação do Ocidente para o Oriente, e então Deus abriu portas de evangelismo lá, nessa região, ok? E quando Deus abriu portas de evangelismo, eles tomaram posição e fizeram isso. Foram capacitados por Deus para evangelizar, para mostrar realmente a diferença entre o que é ser cristão verdadeiro, ok? Isso incomodou as pessoas, os judeus daquela época, principalmente os judeus daquela época, né? Vamos ver no texto depois, versículo por versículo, como que os judeus daquela época eles foram influenciados na crença helenista, tá? Então a crença helenista que veio lá de Alexandre o Grande, influenciado por ele, como no grego, né? Ele tinha muita crença em pagãos, né? Deus pagãos, tinha muito crença em deuses pagãos, e eles então misturaram, né? Os judeus começaram a ser influenciados por isso, e muitos dos judeus começaram a perseguir a igreja de Laodiceia, os irmãos, porque eles ficaram incomodados com isso, né? Ficaram incomodados com isso. Então, na época lá, o que favoreceu muito na questão do grego, né? Eles falam grego koiné, que é o mais popular, que o Novo Testamento foi escrito nessa base, trouxe muita facilidade de entendimento. Então, o ponto positivo no grego koiné foi a questão de facilitar o evangelismo para os gentios, né? Fora do judaísmo, ok? Mas como veio por trás disso, influenciado pelo rei lá, né? Veio a questão da influência de politeísmo, vários deuses, ok? E também a questão da influência do cosmopolista. Cosmopolismo é a pessoa, o homem, viver na estrutura dele, na capacidade dele. Então começou a ter a questão de simbologia, de pensamento, né? de a manifestação de crenças sem depender de Deus, né? Sem a participação de Deus. E a igreja de Filadélfia era totalmente contrário a isso. Então houve também atrito, né? Realmente perseguição por parte da própria igreja lá no judaísmo, tá ok? E ela enfrentou muita dificuldade, né, de manter isso, mas Deus deu graça e eles foram fiéis até o fim, preservando essa doutrina do Evangelho, né, não negociando o Evangelho, como também a igreja hoje neotestamentária, a igreja do arrebatamento tem que estar defendendo o Evangelho da sã doutrina, não negociando a fé, né? O pastor Paulinho lá batia muito forte nessa tecla lá no começo, né? Quando ele deixou o legado do pastor Bruno, ele batia muito forte nessa tecla, né? Nunca negocie a sua fé por nada, preserve a sã doutrina do Evangelho, amém? E Filadélfia era assim, meus queridos, eles preservaram isso, tá? Também lá na região lá de Lídia e nessas cidades tinha um santuário dedicado ao deus pagão Jano. Esse deus pagão Jano, ele era tido como protetor das portas. Então, antigamente as cidades tinham fortalecimento por portas, né? De segurança. Esse deus Jano, lá na região de Lídia, onde estava essa cidade de Sardes, Tiatira e Filadélfia, ele era tido como o protetor das portas, cujo símbolo era uma chave, tá ok? Então você vai perceber que no texto fala sobre a chave de Davi. Jesus fala lá que eu tenho a chave de Davi, né? Que fecha e ninguém abre, e abre e ninguém fecha. Então é a correlação com esse Deus que tinha lá naquela região uma proteção, naquela cidade lá, de chaves, né? E que então Deus, através dessa carta, prova que verdadeiramente aquele que tem a chave de Davi e que ninguém mexe, ninguém abre sem ele permitir, ninguém fecha sem ele permitir, é Deus, não o pagão Jano. Então desbancou, não é? E isso era pregado, meu querido, isso era anunciado.
no Evangelho e incomodou aquela região, com certeza. Como incomoda muita região quando a igreja se levanta hoje e se opõe à manifestação daquilo que está contra o Evangelho de Cristo. Não é? É certo que não devemos agredir ninguém, ofender ninguém, mas a igreja tem que se posicionar contra a heresia, contra as pessoas que denegam o Evangelho, aqueles que realmente deturpam a palavra de Deus, que negociam a palavra de Deus, né? Então, aí você vai perceber que a palavra de Deus declara que Ele abomina essas coisas, né? E como naquele tempo levantou realmente muitos perseguidores, opositores, também nos dias de hoje existem muitos perseguidores da igreja de Cristo na própria igreja, lamentavelmente, né? Existem opositores e Deus fala: não, com o tempo esses opositores chegarão e vão me adorar, eles vão reconhecer que eu sou Deus. Amém? Isso está aberto, né? Está aberto. Então eu creio que muitos vão estar chegando, principalmente judeus lá que não aceitam, que não creem em Jesus Cristo como Messias, como estão vindo, virão muito mais, porque o Evangelho do Reino está sendo pregado, né? Ele produz mudança, transformação no reino. Amém? Agora então vamos aqui versículo por versículo, né? Capítulo 3 de Apocalipse, do versículo 7 ao 13. Diz assim então, versículo 7, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então ele já vai de cara contra esse Deus pagão Jano que eles tinham como segurança, né, de proteção. Ele fala: não, em outras palavras, em relação a isso aí, se alguém quiser invadir, invade, né? Não importa, ele não tem o domínio sobre a cidade como eu tenho, né? Porque é através da chave de Davi que foi entregue esse poder, essa autoridade, no nome de Jesus. Amém? Por isso que nós percebemos também muita maldição trazida nas cidades, principalmente na época de carnaval, que eles chamam o rei Momo, né? Que é do carnaval, e entrega a chave da cidade. É a pior das maldições que um prefeito faz, de entrega, liberando o maligno para dominar a cidade. É horrível, porque é a autoridade plena, é a chave, não é? E é o que mais manifesta malignidade numa nação, numa cidade, é isso. Entende? Tomara que as pessoas reconheçam que não devem fazer isso, não é? Pelo menos autoridades deixem, apesar de não acabar com o carnaval, eles deixem de fazer isso, que é a pior coisa que existe, é entregar a chave do domínio dessa festa carnal, né? Maligno isso, ok? Então aqui então Jesus já começa, né? E ele se identifica aqui, mostra no versículo 7 a qualificação plena daquele que julga com equidade, ó, naquilo que é verdadeiro, ó. E aí diz assim: sobre ele estava a autoridade máxima, que a chave é a autoridade, que abre e fecha, e ninguém altera o que ele decide. Amém? Difere do Deus pagão que nós falamos aqui, que eles tinham lá como guardião, como segurança. Amém? E aí, quando fala também sobre as chaves de Davi, fala sobre as portas, quanto às promessas que foi feita a Davi, não é? Desde o reino, né, de Davi, foi declarado que seria uma dinastia de reinado que não teria fim, no posicionamento de domínio, de rei verdadeiro. Amém? Então o histórico de Davi, apesar das falhas e imperfeições, foi o único rei que não se contaminou, não se perverteu, não se aliou
a outra crença, não teve realmente, foi fiel a Deus, segundo o coração de Deus. Essa é a declaração que foi feita a respeito de Davi. Amém? Em relação ao compromisso, ao zelo, à dedicação ao reino de Deus. Então, quando fala sobre a questão de portas, são aquelas portas do reino que foram abertas definitivamente para que o Evangelho fosse propagado. Então isso possibilitou para que a igreja que se posiciona hoje, ela é vitoriosa, ela é vencedora, firmada nesse princípio. Porque se Deus estabeleceu através de Jesus Cristo portas abertas, ninguém fecha. Amém? Isso em todos os sentidos, né? Mas principalmente em relação à igreja, no padrão Filadélfia, ninguém tira. Então aquela igreja hoje que se posiciona nesse padrão, ela não é vencida pelos males, pelo maligno. Amém? E aí isso abrange nossa família, abrange o nosso dia a dia. Ela redunda em bênção na área de emprego, na área do lar, na igreja, no ministério, em tudo. Ela é abrangente, né? Ela é abrangente. Amém? E aqui você vai perceber quando declara que tem as portas, né? A chave de Davi, que abre e ninguém fecha, em relação a portas, porque chave está relacionada com porta. Amém? Tá ok? Então nós temos acesso a isso, meu querido. Tremendo isso. Nós temos acesso pleno a isso. Amém? Que você tome posse nessa manhã dessa verdade e declare que você crê nessa verdade e siga essa verdade. Amém? Amém? E o versículo 8, ele diz assim, ó: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Ó, então, porta aberta relaciona com chave. Tá ok? Ó, porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Ó. Então aqui não negar o nome do Senhor não é só falar eu não creio em Deus. Não é ateísmo simplesmente. Não é você fala, vamos ter uma separação lógica entre, né? Negar a fé é quem aceita Jesus e quem não aceita. É quem declara que é ateu e outros que aceitam. Não é? Então, vamos dizer que quem nega Jesus é aquele que não quer Jesus como seu Salvador, ou é um ateu, que não diz que não existe Deus. Não é simplesmente isso, meu querido. Aqui, negar o nome está relacionado com negociação de fé, de crença, manipulação das emoções do Evangelho. Não é? Está relacionado com isso, principalmente, porque o ateu é declarado ateu. A pessoa que não quer Jesus fala, eu não quero, eu não aceito. Né? Agora, quanto à igreja, eles estão dentro da igreja, constituídos como igreja, né? E estão negando a fé. Por quê? Porque negocia, porque estão fora do princípio de Filadélfia. Não é? E eles também são mentirosos, enganosos, enganadores. Não é verdadeiro, ó, porque o nome do Senhor é o quê? Fiel, verdadeiro, justo. Então, líderes evangélicos hoje que não são assim, estão negando o nome do Senhor. Qual é o nome do Senhor? Fiel, verdadeiro, pleno, não é? Em verdade absoluta. Amém? Então, é principalmente isso que fere, que mexe, né? E então vem o elogio de Jesus a respeito de que, apesar da pouca força, por quê? Ele está dizendo que a igreja de Filadélfia era pequena. Era pequena, não era dessas, né? Suntuoso, cheio, volumoso em tudo, cheio de atividade, sabe? Divertimento, né? Como fala, que eles falam, né? Entretenimento. E ela então, as pessoas viam ela no sentido humano como fraca, não é? Aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus era grande, significativa, tremendamente significante. Tá ok? E provou isso na prática.
não é? E a força dos maiorais lá sobre essa igreja pequena não prevaleceu. Entende? Não prevaleceu. Então, estou dizendo isso, que igreja grande, todas elas não têm sentido Filadélfia. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Eu tenho dito aqui muitas vezes que quando Jesus voltar, em cada ministério, aqui, em qualquer cidade no mundo, ele vai encontrar em algum ministério, lá onde a pessoa frequenta, pessoas no padrão Filadélfia, padrão Laodiceia, né? Que fica, Laodiceia fica e Filadélfia é arrebatada. Então muitas igrejas terão pessoas que serão arrebatadas, né, na padrão Filadélfia, e outros ficarão, né? Deus queria que aqui não exista Laodiceia, né? Que sejamos Filadélfia. Alguém que não esteja, por favor, se ajuste e se achegue no padrão que Deus propõe. Amém? Então, porta aberta é no sentido de testemunhar, mesmo diante das dificuldades, fidelidade em testemunhar e guardar os princípios do Evangelho na sã doutrina. Então, boas obras, elas não salvam, mas ela abre portas para a realização da obra de Deus. Então, que você seja seguidor de boas obras, tá? Não precisa usar isso como padrão para ser salvo, mas se você é salvo, você é chamado para boas obras, né? Você não é salvo por boas obras, mas as boas obras seguem os salvos. Amém? Tem que estar atrelado, né? Manifestado, tá ok? E aí então, quando fala tendo pouca força, com muitas hoje pensa que a força da igreja está no volume, na suntuosidade, né? Na aparência. Isso não é espiritualidade, muito pelo contrário. Nunca foi, tá ok? Nunca foi padrão para isso, tá ok? E aí que então Deus, ele faz um elogio direto a Filadélfia no final do versículo 8, tá? Indiretamente está mensagem para aqueles que não estão nesse padrão, com certeza. Amém? E o versículo 9 diz assim, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Então aqui não está dizendo que essas pessoas virão e vão adorar pessoas da Filadélfia, não, é a Deus, que ninguém deve adorar nada, né, sem ser o próprio Deus, ok? Mas está dizendo aqui que aqueles que se opõem, os perseguidores, os opositores, muitos deles virão e reconhecerão e se dobrarão, graças a Deus que tem acontecido isso. Então a igreja, ela não tem que só criticar, muito pelo contrário, tem que orar, tem que fazer a obra de Deus para que o Espírito de Deus quebrante os corações e convence do erro, do pecado, da justiça e do juízo, conforme a palavra de Deus fala. Amém? Porque eu tenho certeza que a posição de Filadélfia naquela ocasião mudou muitas pessoas. O Evangelho por hoje muda, transforma. Amém? Embora seja a minoria, né? Ok? Então é o mal que está impregnado aí, a descrença, né? A blasfêmia que existe aí contra as coisas de Deus, né? Os malfeitores e por aí afora. Ok? E aqui então, quando ele fala sobre a questão do sinagoga de Satanás, é que a sinagoga, como sempre foi na época, era fortíssima. Os judeus se reuniam em peso e celebravam no estilo deles lá, não é? Mas achavam que eles, por ser judeus, que tinham primazia e eram os eleitos de Deus, que os outros eram seitas, não é? Entende? Aqui Deus fala aqui que seitas seriam ele, sinagoga de Satanás.
não é? Que é atribuído àqueles judeus que estavam influenciados pelos deuses pagãos, pelo costume do grego lá, não é? do helenismo, a cultura, as tradições, muitos judeus estavam praticando, influenciados, tinha influência. É esses que Jesus está dizendo nessa carta, tá ok? Estão dizendo que muitos virão, esses judeus que mentem, que se fazem que é santo e que diz que é e não é, eles serão, né? É lógico que terão oportunidade, estão tendo oportunidade, muitos estão fazendo isso, chegando e reconhecendo Jesus como Messias, graças a Deus. Então nós, a igreja hoje do arrebatamento, nós devemos estar posicionados assim, meus queridos, para que sejam atraídos essas vidas, sejam grandes, pequenos, sejam, sabe, quem quer que seja, né? Tem que ser instrumento de Deus para falar do amor de Deus, da graça, da misericórdia, né? Para atrair as vidas para o reino de Deus, entende? Não só criticar, né? A questão da crítica tem que ser construtiva. Você tem que falar num tom para divertir, como Deus faz na palavra, nas 7 cartas. Tem que ter uma advertência, sem ofensa, sem forçar a barra, né? Sem ficar pressionando ninguém, entende? Com sabedoria, porque é assim que tem que ser. Filadélfia conquistou vidas lá desde do começo lá, posicionados assim, não entrou em briga, corpo a corpo, discussão. Não foi, não sei se tinha radinho naquela época, né? Não sei como foi inventado, mas acho que não tinha, não, né? Foi depois, não é? Mas se tivesse, eles não iam lá no rádio ficar debatendo, um criticando o outro, falando, não, você está errado, eu estou certo. É porque a palavra é assim. Nos Estados Unidos eles evangelizavam, eles falavam do perdão, falavam da misericórdia, falavam da graça redentora em Cristo, entende? Aí você percebe tantos ministérios perdendo tempo em internet, em programas de televisão, aí denegrindo o evangelho, entrando no corpo a corpo, né? Nada disso. Então eles tinham opositores, né? Eles tinham aqueles que pregavam o contrário, que deturpava, cria, né? Estava crendo lá nas tradições lá, na cultura do helenismo, mas eles não venceram no confronto, né? Nem denunciando lá para provocar em praça pública, nada. Deus, por quê? Porque a palavra de Deus na carta que foi dada é que eles viriam pelo próprio poder de Deus, não é? Entende? Então, quem convence é o Espírito Santo, não é por força e violência, não é? Quem convence é o Espírito Santo. Deve orar, interceder, fazer tudo que for necessário para que as vidas se arrependam e sejam trazidos para o Evangelho de Cristo, principalmente os da sua casa, da sua família. E tem que ser ato contínuo, não é de vez em quando, não é quando você lembra, entende? Não é quando termina o ano, você assim, esse ano está terminando, eu vou já fazer uma posição aqui para o ano que vem, né? E vou reivindicar isso, e se esquece, né? Aí passa o ano inteiro, aí chega o próximo ano e fala, eu vou fazer de novo. Está errado, né? Está errado, tá bom? Completamente errado, tá ok? E aí você percebe também que lá nas cartas de Paulo, se você quiser anotar, eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo. Paulo também, que foi a pessoa que seguiu, né? Defendia os padrões da Filadélfia, você percebe nas cartas de Paulo, ele declara lá em 1 Coríntios 16, versículo 9, lá Paulo declara, lá na relação a Éfeso, né, que foi aberto a portas para pregar o Evangelho, apesar de toda oposição. E ele enfrentou. Você pode perceber que Paulo foi um dos apóstolos que mais enfrentou oposição, né? Ok? Nas igrejas que ele fundou, por onde ele passava, ok? E lá em Troade também, 2 Coríntios 2, 12, ele fala que em Troade também foi aberto portas
e que houve perseguição, dificuldade. Hoje também não é diferente, meus filhos. Por isso que você tem que considerar as dificuldades para você continuar sendo evangélico, para você falar do amor, do perdão de Deus, né? Pela resistência que existe por aí. Você tem que entender que essas portas que Deus, abertas por Deus, ninguém fecha, amém? E que você tem que ter realmente ousadia para falar desse amor de Deus, do perdão de Deus. Não se intimidar, né? Nesse fim de ano, as famílias se reúnem, né? As famílias se agregam, né? E tem diferentes posições de fé. Você não é proibido você que se reunir com pessoas que não agregam a mesma fé sua. Você não pode fazer o que eles fazem. Se tiver uma rodinha lá na hora do churrasco e começar com palavrão, com piada, com aquela coisa maluca lá, você sai de fininha. Sai de fininha, não entra em confronto, não entra em briga, em discussão. Sai de fininha. E cama, né? Sussurra, vai no banheiro, ou medita e fala: Senhor, tem misericórdia, que essas vidas sejam libertas, transformadas, né? É assim. Essa é a posição do crente, né? Não é levantar a cadeira e falar: foi embora, é raça de víbora. Então precisou fazer isso lá no exército, João Batista. Mas hoje não, meu querido. Hoje é com sabedoria de Deus, porque João Batista veio preparar o caminho do Senhor. Ele foi direto na veia. Mas o padrão não é esse. Eu creio assim: hoje você não pode chegar na sabedoria de Deus e chegar raça de víbora, tanqueira, um pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto, vai, que Deus a Bíblia nos carrega, sei lá, maldição, que tem gente que abre a boca e fala besteira. Meu Deus do céu, né? Está completamente contra o padrão de Deus, né? Já foi tarde, né? Vai, né? Os quintos lá, né? Sei lá se tem quinto, né? Aí a pessoa fala: vai para os quintos do, né? Eu vou falar para dar força para o amigo, né? Mas é isso, meus queridos. Então, você tem que pagar o preço, você tem que realmente defender a sã doutrina do Evangelho. Não ficar preocupado em perder a amizade de família, né? No emprego, na escola. Você tem que ter seu padrão de Filadélfia preservado. Amém? Porque é isso que conta para você viver eternamente com Deus em Cristo. Amém? E o versículo 9 fala então também que vai humilhar os inimigos, né? E também está relacionado com os falsos mestres, falsos profetas e todos que dentro desse contexto perseguem a igreja e negam o nome de Jesus. Tá ok? Existe muito isso, né? Existem pessoas que negam, que têm talvez título de profeta, de mestre, né? Sei lá qual for o cargo, né? Sei lá. O que é danoso é o que fazem, não é o título, né? Amém? E o versículo 10 diz assim, ó. Isso aqui é tremendo, tá? O versículo 10, ele diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação. Tem umas escritas que falam provação, ok? Que eu acho que se encaixa mais, mas essa tentação está relacionada com o que vem depois, tá bom? Na questão da tribulação, antes do arrebatamento, ok? Então está a garantia de Deus na preservação, tá ok? Quando ele diz aqui, ó, como guardasse a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre o mundo, ó, sobre todo o mundo. Então essa promessa estava lá desde quando Jesus veio, que ele falou que ia voltar, né? Está em pé, estava desde aquela época. Está declarado em Apocalipse que haverá a tribulação. 7 anos, né? De tribulação. Então 3 anos e meio que ele vem para mostrar que é o cara bom, que é o, né? E mais 3 e meio que ele vem
né? Que é a grande tribulação. E aqui está dizendo sobre isso, que é um poder de preservação sobre a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, no padrão Filadélfia, ela está resguardada contra a tribulação e a grande tribulação. Não é? É tremendo isso. Fala, então, na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Ó, então está em pé isso, sobre todo mundo, está em pé. Está acontecendo, está em evidência. Tá? É isso. Agora, aqui, você percebe que quando ele declara, é para te dar segurança, confiança, para que nesse poder que te resguarda, você fique seguro, confiante em Deus. Amém? Porque ninguém vai mudar essa ira vindoura que vai. Lá em 1 Tessalonicenses, meus queridos, 1 Tessalonicenses, versículo 10, capítulo 1, versículo 10, fala sobre isso. Fala sobre a questão, Paulo fala sobre a questão da ira vindoura, e é sobre a tribulação. Não é? Ok? Então, você quer estar seguro em Deus, preservado em Deus, pratique Filadélfia. Amém? Pratique humildade, fidelidade, perseverança, né? E pegue as oportunidades que Deus abre, portas para você falar do amor, do perdão, da graça, da misericórdia, da salvação. Amém? E feche portas do maligno, né? Que vem se manifestar para prejudicar a sua vida, o evangelismo e tudo mais. Que Deus tem poder para fechar as portas que o inimigo muitas vezes abre para te prejudicar, para prejudicar a igreja. Amém? Então, graças a Deus que está na palavra a garantia do próprio Deus a respeito de cada um de nós, a respeito da igreja, do padrão Filadélfia. Então Deus não faz segregação de pessoas, tá ok? Não é que ele excluiu Laodiceia, excluiu Sardes, Tiatira e as demais, não é, ele não exclui ninguém, entende? Que Deus coloca situações que você deve escolher, decidir ser uma coisa ou outra. O resultado vai ser aquilo que você escolher, que você decidir, né? Ele não tem prazer na morte, na condenação de ninguém, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Amém? O versículo 11 diz assim, ó: eis que venho sem demora. Ó, promessa da segunda vinda de Jesus, arrebatamento, ok? Ó, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ó, tremendo isso aqui, ó. Enquanto nas outras cartas lá foi colocado situações que as pessoas alcançassem, conquistassem coroa, aqui ele está dizendo que você já tem, já você adquiriu a coroa no padrão Filadélfia, e vigie, preserve para que você não perca. Ó, então não é que você vai, enquanto tinha advertência, repreensão das outras igrejas, é para que a coroa, ela fala sobre a coroa, fosse conquistada. Pode ver que lá está assim, tá ok? Aqui não. Então, para que ninguém tire a sua coroa, então você já tem. Você é padrão Filadélfia? A coroa te foi dada. Vigie, preserve para que você não perca. Amém? Então aqui está, guarde o que tens. Ó, guarde o que tens. A igreja de Filadélfia, ó, não teve nenhuma repreensão, teve elogio, não é? Teve elogio, a única que não teve repreensão nenhuma, só teve elogio. Amém? Então que você seja firmado nesse propósito. Amém? O versículo 12, ele diz assim, ó: ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Ó, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que
desce do céu, e também o meu novo nome. Tremendo isso aqui, meu querido. Não tem prêmio maior do que isso, né? Não existe prêmio maior do que isso. Então tem os detalhes aqui. Naquela região lá de Lídia, né? Lá daquela região lá que hoje existe ainda aquela região com outro nome, né? Está na Turquia, ok? Essa região na Turquia, e a cidade de Lídia se chama hoje Alasehir. Tem ela ainda com outro nome, ok? E na época lá teve um grande terremoto, acho que no século, deixa eu ver se eu anotei aqui, teve um grande terremoto no século, acho que foi no século 17. A igreja mais duradoura de todas as 7 igrejas, a igreja de Filadélfia foi mais duradoura do século lá, do ano 189 anos de Cristo. Ela foi até 1700 depois. Ela foi século 17. Teve um grande terremoto naquela região que devastou Lídia, tá? Devastou Lídia. E aí o Império Romano foi lá e se ofereceu para restaurar a cidade. E eles fizeram isso, tá? Eles fizeram isso. Mas era tão grande a ameaça naquela região de terremoto que muitos saíram da cidade e iam morar no campo aberto para que não tivesse a questão do terremoto, né? Cair os prédios, as coisas em cima deles. Então muitos até decidiram viver em campo aberto, ok? E eles não tinham segurança de forma nenhuma, entende? E as cidades eram fortificadas, elas não sustentavam o terremoto, ok? Então quando o Império Romano foi lá e fez o que fez, ele também influenciou a cidade para outro nome, entende? Então houve lá o Império Romano que teve a questão do Tibério, o rei Tibério da Roma, o Império Romano, ele influenciou por outro nome, não lembro lá o que foi, e também Vespasiano, outro rei, né, imperador romano, que influenciou aquele local por causa de fornecer ajuda na reconstrução daquela região, tá ok? E pelo fato de ter essa evidência de exposição a terremoto, quando Deus fala aqui sobre a questão de fazer coluna, está relacionado com isso, meus queridos. Diz lá, ao que vencer eu falei, coluna do templo do meu Deus, é o que sustenta, amém? É o que sustenta. Então você, padrão de Filadélfia, você está como coluna sustentando para livre de qualquer catástrofe. Graças a Deus o país nosso é abençoado, né? Com livre desses sinistros, né? Só que ele fez quando dá uns tremorzinhos aí em algum lugar aí, né? Graças a Deus. Mas no sentido espiritual, meu querido, você está colocado como coluna de Deus que nada abala, que não te tira o sossego. Você tem que tomar posse disso. Amém? E tem gente que, apesar de saber que o Brasil não tem tendência a isso, se não provou mais forte, você treme de medo. Corre embaixo da cadeira, da mesa. A gente fazia muito isso no interior. Minha mãe, para preservar, a gente morava numa casa sem fogo. Quando fechava o temporal e vinha aquelas tempestades de trovão, juntava os 3 filhos debaixo da mesa, um carrado no outro, coberto com travesseiro, lençol e tudo lá, até passar o temporal, porque falou, não pode cair telhado, pode não sei o quê, né? Então a gente tem que ser prudente, evitar a exposição aos males. Mas quando você não tem realmente algo para fugir, você crê que você está como coluna do templo de Deus, que não vai ser atingido, que não vai ser abalado, que não vai ser destruído. Isso se estende a seu lar, sua família, a igreja, amém?
É por isso que você percebe que as cartas guardam sempre relação com o local, né? Com as situações que acontecem lá, né? Na cidade que a carta retrata. Então aqui fala sobre isso, né? Também tinha um costume, né? Na questão de levantar colunas, em questão de padrão de vitorioso, alguma coisa assim, e colocava nome, destaque, né? Então é por isso que Deus também retrata aqui que eu vou estabelecer você como coluna no templo do meu Deus. Por quê? Porque essa é que permanece. As colunas que existiam lá foram destruídas. Entende? Haviam templos pagãos que não ficaram em pé. Entende? Não ficaram em pé. E aí então, para nós, ele fala assim: você vai ser constituído coluna no meu templo. Amém? Não vai ser destruído, não vai ser abalado. Amém? Ó, diz assim: escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Ó, também influenciado pela mudança de nome que os romanos fizeram, né? E sobre a questão de tudo que a estrutura humana pode fazer, mas que não permanece. Entende? Então, o nome que Deus escreveu a respeito meu, ninguém tira, ninguém apaga. Entendeu? Não existe a mínima chance do maligno tirar o que Deus já te deu. Né? Não existe. Não existe. Quando Deus te deu, é teu. Ponto final. Agora, se você quer entregar de bandeja o que Deus te deu, é você que decide. Deus não tira. Os talentos, os dons de Deus são irrevogáveis. Está em Romanos. Ele não tira, ele não revoga. Agora muitos entregam o diabo, mas Deus não tira. Entende? Tanto é que se houver arrependimento, a pessoa cair em si, voltar para Deus, na renovação de aliança, no acerto com Deus, fala: não, o lugar está aqui, Senhor. Ô meu querido, eu não tirei o seu lugar, eu não tirei a sua honra, você entregou, você denegriu, eu te espero do mesmo jeito. Amém? Graças a Deus por isso. Né? Deus infinito em graça e misericórdia. É por isso que todos têm ainda oportunidade para se acertar com Deus. Amém? De aceitá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas e declarar que crê e se posicionar nisso. Que é isso que faz diferença, meu querido. É isso que faz diferença. Né? E fará sempre diferença na questão do seu posicionamento. Né? Então falar: escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, ó, a nova Jerusalém que desce do céu, ó, e também o meu novo nome. Lá em Apocalipse 21, 22, isso finalmente fala sobre isso. Ok? Amém? Tome posse. Em nome de Jesus, receba da parte de Deus toda essa ministração, essa instrução, né? Que vem não para te lançar culpa, condenação, acusação, vem para você abrir os olhos, né? Aperfeiçoar com zelo e dedicação no reino de Deus, deixar coisa que não pertence ao reino de Deus, abandonar as coisas que não procedem do nosso Deus. Amém? Amém. E o Espírito Santo de Deus está na sua vida e Ele nos capacita. Glória a Deus. Você fala, como foi falado aqui, sem Ele nada podemos fazer, né? Realmente, você se humilha e fala: Senhor, eu não estou conseguindo, me ajuda, né? Não estou podendo, Senhor. Ele fala: eu acho que você não está fazendo nada sem eu, né? Então você fala: Senhor, me capacite, se posiciona. Amém? Amém. Em nome de Jesus. E o versículo 13 aqui é algo que está em todas as cartas, né? Que não é repreensão, é uma advertência, tá? E a advertência, ela faz parte de todos que estão no Evangelho, de toda a humanidade. Deus adverte sempre,
né? Ninguém é tomado por sobressalto, né? Eu não sabia, ninguém me falou, né? Aconteceu tão de repente, né? Não tem, é indesculpável. Todos são indesculpáveis diante de Deus. Não existe, né? É injustificável, tá ok? Então é importante você considerar que a palavra de Deus, ela nos adverte sempre para você deixar de coisas que não prestam e não fazer, abandonar ou então não praticar, tá ok? Então a posição de Deus é sempre preventiva, ok? Ele sempre chega previamente para que você não incorra em coisas que não procedem de Deus, ok? Sempre assim, sempre será assim, ok? Então fiquem atentos, né? Não é só abrir os olhos, é que fala, quem tem ouvidos ouça. Amém? Você tem ouvido? Tem dois, né? Às vezes a gente não escuta não, né? No corpo, né? Na estrutura humana, a gente ouve bem, né? Bem acuidado, assim, cuidado pleno do ouvido, né? Mas a plano espiritual entra aqui e sai, quer dizer, nem entra. Então aqui fala de ouvidos espirituais. Tem muitas pessoas desatentas, né? Tem pessoas que saem das reuniões aqui, chega lá fora e fala, o que foi pregado mesmo? O que foi o pastor que falou? Como foi a ministração? Entende? Então não chegou a entrar no ouvido. Então tem muitas pessoas distraídas, né? Mas não é a distração que compromete, sabe? É o desinteresse, é o descompromisso, né? A forma de ficar totalmente alheio às coisas de Deus, né? Quando ele fala aqui então dessa advertência que tem em todas as cartas, ele diz aqui, versículo 13: quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas, ok? Então fala de ouvidos espirituais, sensíveis ao que Deus fala, amém? Totalmente sincronizado com as coisas do reino de Deus, amém? É isso que vale, é isso que conta, amém? Graças a Deus. Você apreciou o padrão Filadélfia? Amém? Você se agradou pelo padrão Filadélfia? Então, por favor, se apaixone por ela, né? Pela Filadélfia, lógico, né? Se apegue às coisas de Deus, meu querido. Amém, né? Seja zeloso de boas obras, né? Tenha prazer, estufa o peito, né? Se for necessário, estufa o peito e fala assim: eu sou cristão, eu creio em Deus e defendo o Evangelho de Jesus Cristo. Seja como for, venha o que vier, aconteça o que acontecer, não é? Amém? Amém. Aí Deus chega e fala: isso é dos meus, né? Isso é dos meus, isso é. Amém? Estamos juntos, como diz aí, né? Estamos juntos. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar, né? Pedir para Deus nos dar poder e graça para levar adiante esse Evangelho, né? Possamos receber de Deus a capacitação por parte do Espírito Santo para praticar o que a palavra de Deus requer, né? Continuarmos firmes e sermos instrumento de Deus para falar das boas novas do reino, do Evangelho de Cristo. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, nós queremos te agradecer por essa manhã, Pai, pelo privilégio que tivemos aqui nesse culto, do começo até o final, por todos os testemunhos alcançados aqui, Senhor, que glorifica e exalta o teu santo e poderoso nome. Pai, que teu Espírito Santo possa fixar em nós toda a verdade, Senhor, dessa mensagem dessa manhã, em relação
a igreja de Filadélfia. Senhor, que possamos receber de Ti toda a força e capacitação para caminharmos em perseverança, fidelidade, humildade, compromisso, Pai, e aproveitarmos as portas que o Senhor tem aberto para falarmos do Teu amor, da Tua infinita graça, do Teu perdão, da Tua salvação. Dá-nos ousadia e intrepidez, Senhor, em cada momento, em cada oportunidade. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos e nos perdoa, Senhor, por tantas vezes que nós fraquejamos, que nós cedemos aos padrões do mundo, à influência do homem. Perdão por tantas vezes que nós nos deixamos ser influenciados por os negociadores da fé, os manipuladores das emoções, os manipuladores e os distorcedores da Tua palavra, os que denegam o Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos perdoa, Pai, e afasta de nós todo o mal, Pai, todas as ameaças, Senhor. Em nome de Jesus, eu também declaro, Senhor, fechadas as portas de todos os males que o inimigo tem adentrado na vida do Teu povo, na vida dos Teus filhos, Senhor. Que o Senhor tenha a chave de Davi, que fecha e ninguém abre, que abre e ninguém fecha. Por isso, todas as portas que foram abertas para prejudicar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nós declaramos fechar agora, no poder da autoridade do nome de Jesus Cristo, e declaramos que não prosperará, porque é o Senhor que o disse, e ninguém impede, ninguém retém, ninguém pode mudar o que Deus tem declarado segundo a Sua palavra. Tomamos posse, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Tomamos posse, Senhor.